Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre pesquisa com o consumidor no mercado de comunicação, estratégias que estão sendo utilizadas. E para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos um especialista neste tema, vice-presidente de planejamento da W Macan, Aloysio Pinto. Aloysio, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Obrigado pelo convite e bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Aloysio, nós vamos falar sobre técnicas de investigação Certo? para entender este consumidor. As técnicas que nós temos hoje conseguem ser realmente precisas para se entender esse consumidor, levando em consideração que se fala tanto de uma sociedade que está sempre mudando, um consumidor que está mudando a todo momento? Olha, depende da técnica, ela pode ser mais precisa ou menos precisa. As pessoas, o nosso consumidor de hoje, já é escolado em pesquisa. Se a gente parar para pensar, o marketing como atividade, como uma disciplina dentro do mundo corporativo, existe desde a década de 60, 50, 40, por aí. E as pessoas já estão acostumadas a serem abordadas e a responder perguntas. E quando elas vão a um grupo de pesquisa, por exemplo, elas já ouviram falar sobre isso, já sabem que existe um espelho e acaba se vestindo de um papel, se tornando um ator diante daquele cenário que foi montado ali. Mesmo a abordagem na rua, as pessoas tendem a responder muitas vezes usando um filtro, usando já uma camada cultural. O que será que minha pergunta vai suscitar, minha resposta vai suscitar? Eu já tenho um filtro cultural na minha resposta. Então, dependendo da metodologia, ela pode ser mais assertiva ou menos assertiva. Quer dizer, a pessoa já pensa também o que ele vai pensar se eu responder tal coisa. Exatamente, eu não sou tão natural e tão sincero nas minhas respostas, porque não pega bem eu falar que, por exemplo, eu consumo uma bebida alcoólica às 9 horas da manhã. Não pega bem, então eu não vou responder isso para ninguém, nem que seja um questionário no meio da rua. Agora, isso significa que as estratégias de pesquisa utilizadas até agora não eram fidedignas? Nos davam respostas erradas? Não, não necessariamente. Justamente um bom questionário, um bom analista, um bom entrevistador podem resolver, né, essas questões. Mas a gente tem que ficar assim, sempre não pode acreditar na pesquisa como a palavra final. Ela tem que ser encarada como um suporte. Tem uma figura de linguagem que eu gosto muito, que a pesquisa é um poste. Depende de como você usa. Ou você usa para encostar, para poder justificar algo para o seu chefe, para a sua empresa, ou você usa para iluminar. Né? O verdadeiro uso da pesquisa é para usar para iluminar, usar a luz para clarear, aí eu tomar uma decisão. Não ser assim, eu estou fazendo isso porque a pesquisa disse isso. Isso é uma atitude bastante comum e não necessariamente da maneira que deveria ser usado os resultados de pesquisa. E você tem se sentido satisfeito com a luz que tem aparecido das pesquisas, levando em consideração as estratégias que vocês aplicam agora? Olha, na verdade, eu sempre tento estar sempre muito perto do cliente na hora que ele está encomendando uma pesquisa para uma empresa especializada e ajudando na confecção do questionário, porque aí é o momento crítico. Aí né, o que eu vou, né, perguntar, como eu vou perguntar, o que eu vou trazer. Se você começa do errado, né, como a entrada já é errada, a saída também será errada. É difícil o meio consertar. Então a gente sempre procura estar perto, mas difícil, é muito raro nós encontrarmos pesquisas que realmente falam, nossa, isso trouxe um fato, me clareou uma visão que eu realmente estava muito nebulosa, eu nem tinha ideia. Isso é cada vez mais raro. Isso quer dizer que a pesquisa começa a ficar irrelevante? Não necessariamente relevante, de novo, a gente tem que saber como usar, né? Saber como usar e tem metodologias para todo tipo de necessidade dentro da empresa. Mas avaliar a campanha, vou talvez usar um outro tipo de pesquisa que não necessariamente que são feitas hoje. Avaliar uma introdução de um produto, também não. Por exemplo, é muito difícil a gente chegar e pedir uma pesquisa de inovação, perguntar sobre o futuro para as pessoas o que elas querem, porque a referência delas é o momento. Eu não vou pedir algo, solicitar algo para uma empresa, eu desejo você, empresa de produto de consumo, que você faça um iogurte desse jeito. É muito difícil de sair da mentalidade do consumidor, que ele vai partir das suas referências estabelecidas que ele tem hoje, que ele encontra na prateleira do supermercado, por exemplo. Agora, essa é uma tese que a gente já conhece pelo menos desde Henry Ford, quando criou o automóvel. Exatamente. Ele já dizia isso. Não vou perguntar para as pessoas o que elas querem, senão elas vão querer um cavalo que ande mais rápido. Exatamente. Agora, apesar disso, apesar de todo esse tempo, ainda se aplica a pesquisa desta maneira? Ainda se usa estratégias erradas para se perceber o que pensa, o que quer o consumidor?
ainda se aplicam, e é justamente o trabalho de um planejamento dentro de uma agência, é ajudar justamente o cliente a, primeiro, voltar a explorar toda a bagagem de pesquisa, todo o arsenal de pesquisa que normalmente uma empresa já tem. Olhar para esse arsenal, vamos buscar de novo antes de fazer uma nova pesquisa, aprender com o que já tem e lá certamente já vai ter muitos ensinamentos que podem ser aplicados através, olhando por um filtro da atualidade. As pessoas mudam, mas muitos dos valores e as suas crenças demoram para mudar, então você só atualiza esse comportamento e para aplicar no presente para o desenvolvimento de um produto, para desenvolvimento de uma campanha, ou que seja para desenvolvimento de uma plataforma de ativação ou outra plataforma de abordagem de um consumidor para um determinado tipo de necessidade que a empresa tem. Uma das perguntas que já haviam sido enviadas aqui para o mundo corporativo é feita pelo Carlos, e ele quer saber se as técnicas atuais são diferentes a ponto de chegar a resultados incompatíveis com os antigos, ou se descobre mais nuances apenas. Eu concordo com a segunda hipótese que você levanta, Carlos, porque, na verdade, as metodologias atuais, muitas delas, ou quase todas elas, arrisco a dizer, são apenas atualizações do que metodologias antigas. Você usa novos recursos, você aplica várias técnicas para poder confirmar, ajustar, confirmar uma hipótese, ou ajustá-la, levá-la para frente, mas não necessariamente uma grande mudança do passado. A gente vê, por exemplo, essas abordagens de você ir para a rua, você visitar famílias ou visitar comunidades, que seja comunidades não só, a gente tende a pensar que comunidades é só ir para um bairro de periferia, mas existe comunidades de artistas, comunidades de blogueiros, comunidades de motoboys, que seja, você tende a visitar essas comunidades para uma pesquisa nessa necessidade específica e a chamar isso de um estudo antropológico, que já é uma ciência antiga. Mas, na verdade, só uma atualização, é uma apropriação de uma ciência que já existia, você acaba atualizando usando os recursos de hoje, mesmo a internet e tudo mais. Então, acredito sim que é muito mais alguma nuance que pode ser descoberta do que um resultado que realmente contradiz algo que já tenha no passado, já estava bem claro e estabelecido. Vocês têm se surpreendido muito com o que tem descoberto nessas pesquisas? Não tenho, não tenho. Como eu disse, há muito tempo que um resultado me surpreende. O que me chamou a atenção dentro da rede, a W Macan faz parte da rede Macan, que tem escritórios aí no mundo inteiro, mais umas centenas de países, foi um aprendizado que me apresentou, na verdade, uma técnica me apresentou, um planejador do Oriente Médio, que ele chama de social experiments, experimentos sociais, que é basicamente você explorar, levar uma situação, criar uma situação e jogar a situação para o público reagir. Seja um público de mães, seja um público de taxistas, seja um público de empregados de um determinado setor, e as pessoas reagem no seu natural ambiente, e aí você coleta essas informações e aí você usa para desenvolver sua campanha, para desenvolver um produto, ou que seja o objetivo inicial da pesquisa. Isso se assemelha ao que o Programa Fantástico fez com o quadro Vai Fazer o Quê? Exatamente, eu até escrevi sobre isso porque eu achei muito interessante. O quadro foi a maneira de eu trazer, ilustrar para todo mundo, que até eu falava dentro da agência o que era isso, e as pessoas ficavam imaginando, não sabiam o que era. Olha, é isso que o Fantástico está fazendo, né? Você cria uma situação, por exemplo, uma situação que eles criaram de maltrato de idosos num ambiente público, e verificava como as pessoas reagiam. E aí se nós estamos fazendo um estudo sobre, por exemplo, vitalidade, sobre a melhor idade, essa poderia ser um dos exercícios de experimentos sociais que poderíamos praticar para fazer um estudo mais abrangente para explorar esse assunto. Ao invés de fazer uma pergunta para as pessoas, fazer um grupo, ou mesmo visitar pessoas em suas casas que têm aí mais 70, 60 anos, 80 anos, a gente poderia aplicar esse tipo de técnica para chegar a resultados que talvez essas outras metodologias não nos ajudariam. Porque aí nós captamos a espontaneidade do cidadão e aquela fantasia que você disse que o pesquisado muitas vezes veste no momento em que é perguntado, ela fica de lado. Exatamente, né? É muito claro quando na minha profissão e o tempo de carreira que eu tenho,
Eu já frequentei várias discussões de grupo e é muito, muito comum você perceber os atores que tem ali, né. Tem o líder, aquele que faz questão de eu tenho, né, eu sou a voz da autoridade. Tem as pessoas que não são necessariamente sinceras, mas elas sabem o que não pega bem, eu tenho que seguir o líder. Então tem uma série de papéis que até é fácil de identificar, que isso acontece todo dia. E nessa técnica, é muito, né, muito natural. As pessoas não estão nem sabendo que estão participando de uma pesquisa. E isso é a beleza da história. Nós temos já técnicas consagradas na história. E lá na década de 70, a Rolla trabalhava com perfil psicográfico. Depois nós tivemos, na década de 90, o Lifestyle Método. Enfim, vários métodos já surgiram no decorrer da história que se consagraram. Quer dizer, isso é importante para a base do trabalho que vocês realizam hoje? Ou se deixa tudo para trás, se nega o que foi feito até aqui? Claro que não. Você, por exemplo, pesquisar a partir de um perfil demográfico, às vezes não é a melhor solução se você tem um assunto muito específico, você quer pegar pessoas que têm uma relação com tecnologia muito forte. Então, um perfil demográfico apenas, idade, classe social, não vai te ajudar a chegar. Então, essas técnicas, muitas vezes, elas são inputs, são insumos iniciais para montar uma outra metodologia para ser aplicada hoje em dia. Não que vai ser aplicada somente ela, mas ela é uma base de um ponto de partida para a gente desenvolver um estudo novo, dependendo do assunto que se queira explorar. Tudo é feito com base em pesquisa dentro das agências hoje? É difícil, porque depende dos prazos, e os prazos nas agências são muito curtos. Para ter uma ideia, eu estimo, pelo menos na realidade que nós vivemos na W Macan, mais ou menos um mês e meio para desenvolver uma campanha do começo ao fim, desde que o brief entra na casa. Então é difícil, se você não tem uma já não tem uma base, você começar a explorar do zero, fazer uma pesquisa dentro da casa do zero, é difícil atingir esse prazo. Então a gente tem que usar muito feeling, muito experimento, muita experiência anterior e buscar um pouco de informação que possa ser entregue nesse prazo que a gente precisa. Por isso que eu prefiro muito usar a pesquisa como uma maneira de provocar as pessoas. Ao invés de uma folha branca que eu vou aprender do zero, eu levo hipóteses, eu levo possibilidades, eu levo cenários, aí vejo como as pessoas reagem em função dessas questões apresentadas a elas, ao invés de simplesmente chegar para elas pura e simples que você acha disso ou que você acha daquilo. Essa é uma maneira que eu acho que na minha tem funcionado bastante no nosso dia a dia, porque ele agiliza e nos traz uma confiança no resultado e não é basicamente uma interpretação esperada, né, que das pessoas elas tendem a reagir conforme o esperado. Não nos traria um resultado assim tão básico nesse sentido. Pelo e-mail, o Jorge Souza manda aqui a seguinte pergunta: se com todas as ferramentas que nós temos para captar informação pela internet de um consumidor, isso já não seria suficiente para se traçar um perfil? Olha, essa é uma questão, e eu me levanto isso, né, que às vezes até nessa que a gente estava acabando de falar da escassez de prazo para desenvolvimento de um trabalho, essa poderia ser uma possibilidade. A dificuldade é ter uma ferramenta, um robozinho que lê tudo isso. A gente tem até na agência metodologias e ferramentas que a gente compra que nos permitem já rastrear um pouco que um determinado perfil no Facebook, determinado perfil lá no Instagram, determinado perfil no LinkedIn, ou que seja dessas plataformas sociais. Mas isso custa um dinheiro caro, bastante, um volume caro hoje em dia. Aí demanda ter gente só focada nisso para poder desenvolver. Poderia ser sim, mas talvez quando você vai buscar também, e aí é interessante observar que também nas redes nós também somos atores, né? E temos uma identidade desenvolvida para a nossa persona social, não necessariamente a mais pura e a mais verdadeira. Então a gente também tem que ter um cuidado para avaliar esses dados quando eles nos chegam. Então tem esses dois pontos. Existe muita informação, mas temos que ter em mente que existe uma persona também, que a pessoa se veste, ela se coloca quando ela se mostra e compartilha seu conteúdo e visões pessoais dentro das redes sociais. Pesquisa demais castra a criação? Olha, essa na verdade, tem que contar um pouco de história aí para poder chegar comentar essa percepção que hoje tem. Castra, e essa é a percepção que os criativos, o departamento de criação hoje tem dentro da agência.
E vem de um momento em que as agências no Brasil tinham suas estruturas de pesquisa dentro das agências. Lá na década de 60, na década de 70, era muito comum grandes números de funcionários dentro da área de planejamento dedicada à pesquisa, porque as empresas não tinham suas áreas de pesquisa como hoje tem. Então, era um serviço adicional que a agência apresentava. E essas pessoas, naquele momento, sempre tinham, né, tinham a função de eu sou o consumidor, a voz do consumidor dentro da agência. E acabava avaliando o trabalho do criativo, acabava trazendo, olha, você está desenvolvendo uma criação que não é o que as pessoas dizem. E aí gerou um certo antagonismo, porque ele freava a criatividade e não necessariamente era uma análise muito bem feita, era basicamente as pessoas diziam isso, você tem que fazer isso. E os criativos, obviamente, sentiam-se com as mãos atadas. É verdade que o pessoal da criação não gosta do pessoal da pesquisa? É verdade. Principalmente quando é para avaliar as suas campanhas. Porque, na verdade, né, e esse eu também sou a favor dos criativos, porque, na verdade, a pesquisa tem que ser usada antes, né, para explorar possibilidades, para explorar, trazer insumos, e não necessariamente se você já usou a pesquisa antes para desenvolver o trabalho, certamente ele já tá bem amadurecido para ir para a rua. E acontece que muitas vezes, né, algumas ideias, às vezes a papel da agência é puxar um pouco as ideias, puxar um pouco o comportamento das pessoas um pouco para frente, avançar, ser um pouco mais arrojado, e você vai avaliar, as pessoas, eu não gosto daquele motorista que fez, sei lá, que adotou aquela atitude diante daquela situação. E aí você freia, você reprova uma campanha por uma questão muito simples, que é fácil de, nem sei se ela é só ajustada, mas porque não é necessariamente algo muito definitivo para o sucesso da marca, para o sucesso das vendas ou não, mas acaba o trabalho jogado no lixo, reprovado, por causa de uma convenção que as pessoas se sentem, não necessariamente se sentem forçadas a concordar com o que é normal, ou o que é esperado, e se sentem na pesquisa, elas vão responder dessa maneira, e aí todo um trabalho é jogado fora em função dessa situação. O Marcelo Fagioni, pelo Twitter, pergunta se a intuição do planejador, como o próprio consumidor, é um ponto de partida para a formulação das pesquisas. Certamente, porque, na verdade, eu uso bastante dessa história, porque quando você não dispõe do tempo, você tem que, na verdade, partir de suas referências, as suas referências que você viveu, seus amigos, suas famílias, seus filhos, seus primos, e aí você começa a pensar, olha, tem isso, acontece assim, assim, assado, e aí você vai estudar um pouco mais também, não são suas referências, aí você começa a montar o que seria a base de uma pesquisa. Então, certamente, é muito importante você não delegar para o outro ou para o consumidor todo o princípio da pesquisa, a sua formulação do começo ao fim. Você tem que realmente já chegar preparado, já ter na sua cabeça, é isso que eu busco, é isso que eu quero, esse é o meu objetivo, então agora eu vou atrás do perfil adequado e das perguntas adequadas e a metodologia adequada para poder comprovar, reprovar, ajustar essa hipótese inicial. Nos permita conhecer um pouco da sua carreira, mais particularmente. Quer dizer, qual foi a sua trajetória para chegar até agora? Olha, eu fiz uma faculdade de comunicação social no Rio de Janeiro, na FRJ, onde aprendi muito de antropologia, sociologia, psicologia e além da área de comunicação específica, texto, layout e tudo mais, que mídia, que se ensinava na faculdade, mas essa formação humana foi muito importante para a minha formação, para a minha avanço na carreira como planejador. Ao mesmo tempo, estudei economia na UERJ, que também trouxe um outro ângulo de falar mais de negócio. Dentro de um planejador, a gente tem que entender de pessoas e de negócio ao mesmo tempo, que nós somos a ponte entre o que o cliente precisa vender, os seus objetivos de marketing, de vendas que ele tem e o trabalho que vai para a rua, que é puramente humano e criativo. Então, nós somos essa ponte. Então, essa me ajudou muito essa formação de economia, que depois eu pude aprimorar um pouco ainda na Fundação Getúlio Vargas, onde fiz uma especialização de marketing. E das empresas pelas quais você passou para chegar até a vice-presidência de planejamento da W. McCann? Comecei numa agência nacional chamada Denison Brasil, depois houve uma cisão, Denison Rio, Denison São Paulo, fiquei na Denison São Paulo, Rio durante um tempo, de lá saí, trabalhei um tempo na Souza Cruz, aí a Denison São Paulo me contratou
para poder atender também uma marca da Souza Cruz, que eles estavam começando a atender. Eles tinham uma associação com a Bates naquela época. E aí entrei na Denison São Paulo, ficando no Rio para trabalhar junto com a Souza Cruz. E aí eu era uma empresa do Sérgio Amado nessa época, a Denison São Paulo. Ogilvy, Nova York, queria desenvolver seu negócio no Brasil, comprou a Denison São Paulo, e daí eu trabalhei na Standard Ogilvy Mather no Rio de Janeiro durante alguns anos. Passaram-se uns 4 anos mais ou menos desde então. São Paulo, estamos na hora de mudar um pouco a dinâmica do Departamento de Planejamento em São Paulo, queremos dar uma modernizada no jeito de atuar, era ainda um departamento muito focado em pesquisa. Me chamaram do Rio para poder liderar o departamento em São Paulo, onde eu fiquei até 2006, no começo de 2006, de onde fui depois contratado pela Macan, que virou, né, nos últimos 3 anos, virou a W Macan, que todo mundo aí conhece. Virou W Macan e mudou o quê? Olha, na verdade foi um casamento muito bom, na verdade, porque o Washington sempre comenta isso, né, que foi um casamento não houve, a complementariedade foi intensa. A Macan precisava de um brilho criativo que a W entregava, e a W precisava de todo esse suporte de planejamento, dessa solidez de pensamento que a Macan tinha. Então foi isso que gerou a W Macan, que hoje, creio, né, seguindo aí os nossos trabalhos, seguindo nossos números, creio que é uma agência que está realmente se destacando no mercado. Me permita lembrar um pouco mais do tempo que você esteve na faculdade. Você disse que teve formação na comunicação social, também na economia. A faculdade que existe hoje, que coloca os profissionais no mercado, continua sendo igual àquela faculdade pela qual você passou? Na minha visão pessoal, existe uma tendência das faculdades hoje a tentar replicar no modelo da agência. As pessoas, né, o estudante quer ser, mas essa minha vida profissional vai ser muito diferente da vida acadêmica. Então eu quero que a faculdade de comunicação replique quase o dia a dia de uma agência. Isso é um mito que precisa ser um pouco desfeito, porque, na verdade, as agências vão estar sempre à frente das escolas, porque as exigências do cliente, as exigências do mercado em si impõem que as agências tenham sempre se renovando e adotando e incluindo profissionais, disciplinas que as escolas não vão conseguir acompanhar. E vai chegar esse estudante lá com uma realidade que não é a dele. Que, na verdade, eu acredito muito, seria um modelo muito híbrido, que não deixasse esse lado prático, mas trouxesse muito da bagagem das ciências humanas, porque a matéria-prima de uma agência de publicidade é o ser humano. E se você não tem uma boa base de sociologia, antropologia, semiótica e todas essas ciências humanas, você vai chegar um pouco, digamos, frágil na agência, vai ter que correr muito tempo atrás. E ao contrário, você já traz isso como bagagem, você já vai sair na frente de muitas das pessoas que estão também pleiteando uma mesma vaga. Bom, algumas perguntas que chegaram para nós aqui dos nossos ouvintes internautas. Uma delas é do Joy Araújo, que pergunta para você sobre a aprovação de campanhas. Como você vê, Aloysio, a estratégia que muitas agências usam de testar um comercial primeiro no YouTube e, dependendo de sua aceitação, esse mesmo comercial vai para a TV aberta? Isso funciona? Olha, isso funciona, na verdade, não é bem uma técnica tradicional de avaliação de campanha, mas é uma prática que hoje em dia as agências em geral estão adotando, que é avaliar a popularidade, o potencial de compartilhamento que um conteúdo que a marca produz tem. Então se faz isso muito comum e hoje é pensado isso, não é acidente. Não é pensado, eu vou colocar lá, vou explorar, você pode fazer até 2, 3 versões para ver qual é aquela que melhor funciona e aí você depois leva para o ar. Isso é uma maneira interessante de executar esse teste, mas não é digamos, não é 100% das vezes que os clientes fazem assim. Muitas vezes os clientes preferem sim, ainda colocar num grupo de pesquisa, mostrar, ter um moderador, mostrar lá o layout antes da produção, o material de estímulo. E também o que acontece, que a única senão dessa técnica, digamos assim, que o material tem que estar produzido. Né? Então, ele já teve custo. Ele já teve custo aí. Uhum. Então, assim, são poucas as marcas que assumem esse risco, né? Vou produzir 1, 2 materiais que vão
têm que ser bem produzidos, para se você quer que ele seja compartilhado, não pode ser um material que a história tem que ser boa e a produção tem que ser boa, então isso vai custar, evidentemente. Ao contrário da outra técnica, que não é a melhor possível de se testar, mas acaba criando um material de estímulo Você que só não tem antes o da custo produção. da veiculação. Exatamente, mas a produção não é barata. A outra pergunta aqui é do Guilherme Dal Pasquale, é quase uma consultoria. Uhum. Até onde dá para confiar em uma pesquisa regional para varejo? Qual seria a técnica mais adequada para Regional. absorver o melhor da pesquisa nessa situação? Aí ele comenta assim, ó, tratando-se da veracidade das informações dadas no momento da entrevista, sendo que nunca foi feito antes uma pesquisa para esse cliente, que completa 20 anos em 2014. Ou seja, o cliente é concreto, existe, no caso aqui do Guilherme Dal Pasquale, que está fazendo a nossa pergunta. Mas vamos lá. Até onde dá para confiar em uma pesquisa regional para varejo e qual seria a técnica mais adequada para absorver o melhor da pesquisa nessa situação? É difícil, Guilherme, né? Guilherme. Difícil responder a sua questão porque tem que entender exatamente o problema que você está buscando solucionar. Porque uma pesquisa regional para varejo é muito amplo, né? O que você quer? Você quer atrair mais clientes para a loja? Esse cliente ele tem uma imagem desgastada no mercado, ele precisa se reinventar. Então, o que ele teria que fazer para se reinventar? Esse cliente ele tem consumidores que são muito antigos, ele quer atrair consumidores mais jovens, ele tem uma imagem de caro, ele tem uma imagem de produtos eh, que são não necessariamente têm a qualidade que as pessoas buscam, então é difícil eu te responder qual a melhor técnica e se é crível ou não, se não há um pouco mais de informação para poder te ajudar. Não é que eu esteja negando uma resposta, é que é difícil eu dar uma resposta mais convincente para você se não tem essa base, pelo menos. Agora, dá para confiar em pesquisas regionais de varejo? Não teria por que não. A Claro que não. estratégia é a mesma, Sim. independentemente do campo, da região, do campo em que ela está sendo aplicada? Sim, independente do. Claro que sim, as pessoas são as mesmas, não tem diferença nenhuma. Só tem que ter o cuidado de buscar uma técnica certa para o objetivo que você tem. Bom, outra questão que havia chegado aqui também antes do programa é que trata do seguinte: o primeiro passo para conceituar e criar uma marca, na realidade está perguntando a sua opinião sobre isso, e se você concorda com isso ou não. O primeiro passo para conceituar e criar uma marca é definir o perfil do consumidor nos aspectos demográficos e psicológicos? Primeiro passo, O primeiro passo para conceituar e criar uma marca é definir o perfil do consumidor nos aspectos demográficos e psicológicos? eu acredito que não, na verdade. Acho que para criar uma marca que seja. Não existe, né? Não existe ela no mercado, você tem que buscar uma oportunidade de mercado. Essa oportunidade de mercado pode estar ligada a um consumidor que não é assistido, pode estar ligado a um consumidor, um segmento assistido, pode estar ligado a um serviço que vai solucionar e facilitar a vida das pessoas que ainda está mal entregue na sociedade ou está mal resolvido na sociedade. Então, o primeiro passo é a oportunidade. Na verdade, uma marca ela existe para, no final das contas, ela tem um P&L lá, ela tem lá um lucro para poder responder e você tem que pensar nisso primeiro, antes de sair criando marca ou posicionamento de marca. Tá certo. Luísio, nós falamos aqui muito sobre pesquisa, falando um pouco sobre o resultado final da pesquisa, porque vocês, dentro da W Macan, com os vários trabalhos que desenvolvem, têm conseguido boas respostas ou algumas respostas aí da sociedade sobre comportamento, forma que o consumidor tem agido. Vocês olharam aí há algum tempo sobre o consumidor jovem, consumidor que está conectado ou não. Quais são as respostas que vocês obtiveram disso? Que conhecimento vocês alcançaram através disso? Olha, é interessante até porque, justo só voltando um pouco, respondendo essa pergunta, relacionando com a pergunta anterior, essa falta de tempo do mundo das agências nos obriga a criar mecanismos que nos permitam ter essas informações interessantes, frescas, para poder usar na hora que a gente precisa. Por isso a gente criou a rede, ou a Truth Central, ou a Central da Verdade, seria uma tradução livre em português, onde a gente faz vários estudos que exploram vários assuntos para estar lá na nossa gaveta, na hora que chega um produto, uma necessidade, uma empresa, eu preciso disso, a gente, me lembro disso e pode ajudar nessa história. Então, voltando aí, né, voltando ao jovem, uma coisa interessante desse estudo, que me chamou muita atenção na época, tem um ano mais ou menos esse estudo, é o fato de que as pessoas, elas consideram, né, e tem essa histeria, é quase um estresse de registrar tudo que se passa comigo e postar
não seja numa plataforma social qualquer, no Instagram, no Facebook, porque se eu não postar e se alguém não dá um like ou não compartilha isso que eu postei, mesmo que eu tá lá, mas se alguém não compartilhar, simplesmente não existiu, porque aquilo ninguém viu, não é verdade. Então, se eu fui na festa, eu saí ontem à noite com uma garota super bacana e incrível, e se por um amigo meu não compartilhar aquilo com alguém, não aconteceu, não é verdade. Então, é interessante esse fato que a gente tem que registrar tudo na vida hoje em dia. De que maneira uma informação dessa ajuda vocês a planejar? Por exemplo, a gente tinha um cliente da área fotográfica que a gente usou exatamente esse insight para poder desenvolver a campanha para ele. Né? Para a gente usar a Nikon, justamente a gente queria usar, queria buscar um público jovem. E como é importante a fotografia hoje, não é só você registrar seus momentos da vida, é você se firmar, né? Você ter um papel, o papel que você escolheu ter na rede social ser cumprido através das fotografias que você tira. A publicidade muda um comportamento? Ela nasceu para isso, né? Para criar um desejo, para mudar uma atitude, fazer você consumir por exemplo, um produto em horas que talvez você não está acostumado, em ocasiões que você não está acostumado. Ela nasceu para isso e esse é o trabalho do dia a dia. Se acontece 100% das vezes, não, mas é possível acontecer e acontece. Muito mais tem acontecido do comportamento ter mudado a publicidade? Os dois, né? Porque, na verdade, a publicidade é um reflexo da sociedade, né? Então, ela, ao mesmo tempo que tem que ser ajudar a sociedade a avançar, e por isso ela tem que ser, às vezes, estar mais à vanguarda para poder levar as pessoas para um pensamento, para uma atitude que elas não estão habituadas, que elas têm que sair da sua zona de conforto, mas ela não pode fazer isso de maneira tão estranha que as pessoas não conseguem conectar com aquela mensagem, conectar com o objetivo final, que é mover a pessoa para mudar um comportamento, criar um novo hábito, criar um desejo, criar uma necessidade ou criar a vontade de preferir essa marca ao invés da outra. Então isso tem que ser feito de uma maneira que as pessoas se conectem, senão vira publicidade que é um fim em si mesma. E os clientes não estão pagando publicidade para poder ser autorreferente. Aloysio, quero agradecer a sua gentileza mais uma vez de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Até uma nova. Obrigado, Milton. Obrigado, Aloysio Pinto. Vocês. Tá bom, Aloysio Pinto, que é vice-presidente de planejamento da W Macan, participou hoje aqui do Mundo Corporativo. Quero agradecer também a você que participou desse Mundo Corporativo, enviando a sua pergunta ou nos assistindo aí pela internet. Lembrando sempre que você pode pegar esse conhecimento e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se quiser, entra no grupo de discussão lá do Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Vai lá, dá sua opinião, coloque textos lá, traga mais argumentos, mais conteúdo para a gente poder debater esses assuntos e, quem sabe, aprender um pouco mais. Combinado assim? Então, até uma próxima oportunidade, até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.